Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje estarei trazendo para vocês uma história muito interessante, que relata a vida de um rapaz, que trilha o seu caminho para se tornar o maior domador de fantasmas do mundo. A nossa história inicia contando que no mundo existem espíritos, que antigamente eles só apareciam em incidentes sobrenaturais, alguns são gentis e inofensivos. Mas outros só querem causar problemas às pessoas. Com o passar do tempo, o número desses espíritos que vou chamar de fantasmas aumentou, então começaram a caçar humanos por diversão, levando a humanidade a ter que se esconder para sobreviver. Um dia os domadores apareceram. Os domadores realizam um contrato com os fantasmas benignos, para lutar contra os fantasmas malignos e os domadores do mal. Esse contrato é feito através de um item conhecido como recipiente espectral. O bebê é colocado diante de vários recipientes espectrais. Se a criança for escolhida por um fantasma, ela é qualificada para entrar na academia e se tornar um candidato a domador de fantasma. Hoje, na segunda Academia de Domadores de Fantasma, na cidade Liu, acontece a cerimônia de invocação, onde será invocado o seu fantasma contratante. Muitos alunos estão preocupados. Se falhar, a sua vida acaba, pois quem não é capaz de domar um fantasma, tem que se tornar um reprodutor de bebês e obrigado a ter um filho antes de 30 anos. Enquanto que de longe vemos uma figura misteriosa se aproximando, os alunos continuam conversando. Uma aluna está preocupada porque falhar até que era suave, mas o problema é que tinha a possibilidade de morrer com a cerimônia de invocação de fantasma, e assim a figura misteriosa entra na sala. Este é nosso protagonista Lin Feng, de 15 anos, ele é estudante da Academia de Domadores de Fantasmas. Ele tem uma lembrança triste de 10 anos atrás, onde é abandonado pela família, por não ter talento como domador de fantasma. Ele constantemente sofria bullying, também se colocava em muitas brigas com outras crianças. Ele pensa consigo, tenho que me tornar forte, para que ninguém possa pisar em mim, hoje vou ter sucesso na cerimônia de invocação de fantasmas. O instrutor se apresenta, ele diz, olá a todos, eu serei seu avaliador de hoje e estarei no comando da cerimônia de invocação de vocês, com uma voz arrogante. Um instrutor continua, parem de enrolar e peguem em seus recipientes espectrais. Cada aluno pega o seu recipiente. O instrutor diz, mentalize seu fantasma no recipiente. Lin Feng pensa, como vou invocar um espírito com essa coisa? O instrutor continua dizendo, depois do período de maturação, hoje está na hora de invocar o seu contratante. Os alunos começam a gritar porque, alguns recipientes começam a jorrar sangue, enquanto a de uma menina começa a aquecer do nada, até alguns recipientes nem sequer reagiram. Um instrutor diz, silêncio. Quando um recipiente entra em contato com a aura etérea, ocorre uma reação, isso mostra que seu espírito contratante está vivo e que foi acordado. Alguns alunos começam a gritar para seus objetos, faz alguma coisa, eu não quero ter que ir para a cidade dar crianças. O instrutor diz, se não houver nenhuma reação, quer dizer que o seu fantasma já desapareceu, então esses já podem se retirar. Um aluno gritando com o instrutor diz, calado, aberração. Você não é nem humano porque deveríamos te escutar? Lin Feng pensa, ele é só uma marionete controlada por um domador. Tenho problemas maiores com meu recipiente, não teve nenhuma reação. Um colega está rindo do nosso protagonista, ele diz, hahaha, o que foi? Teve alguma expectativa mesmo sendo um órfão? Um lixo como você, nunca iria conseguir invocar um fantasma, por que não vai apenas se tornar um reprodutor? É o máximo que você vai conseguir mesmo. Ele também diz para a turma, apenas desistam seus lixos. Em resposta um dos seus colegas diz, cala a boca balofo. Você está morto. O instrutor usa sua aura para intimidar o aluno, rapaz acabou emagrecendo como se sua alma fosse espremida do seu corpo e cai paralisado na sala de aula. Lin Feng fica intimidado com o poder do domador de fantasma. O instrutor diz, aqueles que têm um fantasma contratante, não estão mais no mesmo nível que vocês, ponham-se no seu lugar. E os alunos sem nenhum contrato com o fantasma tendem a apenas aceitar. Lin Feng, como não conseguiu contrato com o fantasma, apenas sai da sala de aula. Ele pensa, será que eu não tenho mesmo um fantasma contratante? Enquanto o instrutor ensinava como controlar os seus fantasmas, o aluno que pegava no pé do Lin Feng perdeu o controle do seu fantasma e foi possuído, aparentemente o seu fantasma era maligno. O fantasma maligno tentava matar todos que se encontravam à sua volta. E o instrutor não se moveu como se tudo não passasse de um treinamento.
Quando Lin Feng pensava, por que o instrutor não fez nada para impedir o fantasma maligno, ele se viu como alvo do mesmo fantasma. Quando tudo parecia perdido, escutou o som de ativação do sistema. As palavras diziam, detectado espírito contratante, sistema ativado. E com isso seu fantasma despertou e formou um contrato com o protagonista. Ao perceber o seu contratante em perigo, o fantasma partiu para proteger. Quando ele pensou que tudo havia acabado, ouviu uma notificação do sistema, dizendo que o fantasma foi invocado com sucesso. Ganhou mais 50 de experiência e uma pílula espiritual também foi obtido ao inventário. O sistema notificou o fantasma, sem nome. Rank EF. O potencial, de 2 estrelas, possuía a habilidade de despedaçar. E o feitiçoso do invocador é desconhecido. Afinidade, de 60. Lin Feng pensou, ela é fofa. O sistema notificou, seu fantasma pode ser aprimorado, utilizar uma pílula espiritual? Lin Feng pensou, mesmo que eu bloqueasse esse ataque, o rank dela é muito baixo, não será capaz de aguentar muito. Lin Feng aprovou dizendo, sim, aprimore. O sistema notificou, seu fantasma evoluiu para o rank, obteve mais 30% de aprimoramento corporal. Lin Feng também sentiu a mudança em seu corpo, todos os seus sentidos foram aprimorados. O sistema notificou, uma nova missão foi descoberto, tem de dar um nome para o fantasma, a recompensa da missão, experiência, mais 20 de energia espiritual e mais 10 de vínculo. Ele pensou, um nome, em uma memória distante, surgiu a imagem de uma pessoa querida, então resolveu chamar o fantasma de Tong Tong. O sistema notificou o fantasma de nome, Tong Tong, rank, potencial de 2 estrelas, habilidade, despedaçar. Feitiço do invocador, modo sombrio. Vínculo, 70. Como se o fantasma maligno pressentisse o perigo, começou a ficar descontrolado e a atacar. Lin Feng pensou, o fantasma maligno é de rank D, eu não sei o que a habilidade da Tong Tong faz, por isso tenho que ter cuidado. Ele continuou, eu sou um domador de fantasma, é hora de provar meu valor. Pegando numa cadeira, avançou e atacou o fantasma com toda a sua força, ele percebeu que o seu tempo de reação aumentou muito. Uma luta se desenrolava entre o fantasma e o protagonista, ele acertou o fantasma com a cadeira, o fantasma maligno tirou sua espada para perfurar o Lin Feng, mas a Tong Tong segurou a espada com as mãos protegendo o protagonista, ela virou berserker e destruiu a espada. Nesse instante, o instrutor percebeu, que o fantasma do protagonista tinha um segundo estágio. Com um golpe avassalador, Tong Tong destruiu o fantasma maligno. Notificação do sistema, primeira batalha concluída, você matou um espírito maligno, recompensa, mais 80 de experiência, mais 10 de vínculo, obteve uma pílula espiritual. Ling Feng pensou, isso é diferente do que o professor falou, mas as recompensas são incríveis. O sistema notifica, a ameaça foi neutralizada, Tong Tong retorna ao recipiente astral. Outros alunos ficaram maravilhados por escapar da morte por ter um domador novato que conseguiu derrotar um fantasma de rank D. O instrutor disse, Lin Feng, estou impressionado, eu realmente subestimei você, comparado a você os outros são covardes. Em seguida o instrutor disse, isso é tudo por hoje, todos vocês são domadores de fantasmas em treinamento. Desaparecendo disse, vou reportar o incidente de hoje para a cidade exterior. Nos vemos outro dia. Enquanto desaparecia o instrutor pensava, invocar um fantasma de rank de primeira, o talento dele é muito grande, Lin Feng, quem é você? Lin Feng pensando disse, Tong Tong, de agora em diante, estaremos juntos e nos tornaremos os melhores. Na área antiga da cidade de Liu, em uma construção caindo aos pedaços, estava Lin Feng deitado na cama segurando o seu objeto espiritual. Lin Feng chamou Tong Tong assim que ela apareceu, Lin Feng percebeu que a temperatura fica baixa sempre que um fantasma aparece. Lin Feng disse, você foi muito bem hoje, Tong Tong. Como se confirmasse internamente, Tong Tong permaneceu em silêncio. Lin Feng disse, você não tem consciência ou eu tenho que upar mais de nível para conseguir isso? O sistema notificou, parabéns, você falou com Tong Tong por 5 minutos. Recompensa, mais 5 de experiência espiritual, mais 1 de vínculo. Lin Feng percebeu que as tarefas do dia a dia também dão experiência. Lin Feng pensava, nesse mundo sombrio, nunca tinha ouvido falar de tal coisa como o sistema.
Normalmente, espíritos contratantes não possuem um feitiço de invocador, isso é por conta do sistema? Lin Feng pensou, eu deveria parar de usar a pílula espiritual para upar, isso vai me trazer atenção indesejada. Em primeiro lugar, tenho que entender como funciona o sistema e como ganhar experiência. Sempre que uma ação era feita sobre Tong Tong, como carinho, Lin Feng ganhava experiência e afinidade, até ações como ensinar, assistir um filme sobre fantasmas, também davam pontos de experiência. No fim do dia Lin Feng, pensa consigo, em um dia, farmei 50 de experiência espiritual e 10 de vínculo. Melhor eu dormir, amanhã cedo tenho treinamento de domadores de fantasma. Lin Feng tinha dificuldade de dormir sendo encarado por um fantasma. Na manhã seguinte, no portão da academia, Lin Feng atraía olhares por causa da sua bravura ao derrotar um fantasma mais poderoso que ele. O instrutor disse, todos os estudantes a bordo do transporte. Dentro do transporte, também havia fantasmas. Lin Feng pensou, Tong Tong não está reagindo a esses fantasmas, parece que eles não têm intenção ruim. Outros estudantes estão espantados, porque o fantasma está encarando Lin Feng. Eles se perguntam, como ele pode estar tão calmo? O instrutor disse, parem de ficar tão surpresos com fantasmas, a cidade exterior é cheio deles, se eles não possuírem aura maligna só os ignorem. Melhor vocês irem se acostumando logo, para se adaptarem à vida aqui. O instrutor continua, vocês vão aprender que tem humanos mais assustadores que fantasmas. Na saída do portão 4, o transporte foi parado para inspeção. Depois de abertos os portões, em direção à cidade exterior, passaram por um túnel. A cidade era uma construção gigantesca e gloriosa, a sua muralha tinha 2 metros de ouro de espessura, para evitar que os fantasmas malignos entrassem na cidade. Assim que o carro se aproximou da muralha, o fantasma se afastou por causa da repulsão do ouro. Já no exterior da cidade Liu, vemos que existem fantasmas com homens velhos. Lin Feng disse, os homens depois dos 40 anos, já não possuem poder reprodutivo, então para ser útil à cidade, só resta fazer trabalho pesado. O instrutor que ajudou com a cerimônia do despertar, apareceu para cumprimentar os alunos. O instrutor disse, me sigam estudantes. A partir de agora, vocês terão 3 meses de aprendizado até se tornarem domadores de fantasmas. O instrutor continua, vocês irão receber um mapa e um rastreador de coordenadas, depois procurem um lugar para ficar naquela área com edifícios. Cada casa tem fantasma selado nela e para conseguirem a casa, terão que derrotar esses fantasmas. O instrutor disse, vocês podem formar equipes para derrotar o guardião, ou pode resolver por conta própria para ocupar uma casa exclusiva, esse será o primeiro teste de vocês. As casas estão divididas em 3 categorias, praça, área comum, área nobre e área das mansões, quanto maior a classe das casas maior será o perigo do fantasma. Assim que o instrutor terminou de falar Lin Feng recebeu uma missão do sistema para encontrar uma casa. Lin Feng recebeu um pedido de uma colega, para se unirem e conseguir uma casa, mas ele recusou. Ela pensou consigo mesma, nunca fui rejeitada assim antes, que humilhante. Enquanto outros se juntavam para conquistar uma casa, Lin Feng se dirigiu à área das mansões. Ele pensou, aqui realmente tem uma atmosfera diferente. Ao encontrar um zelador descansando, ele perguntou, com licença, é aqui que entra na mansão? O homem respondeu, novato, só siga meu conselho e vá para outro lugar, essas mansões não são para estudantes que nem você, já faz 10 anos desde a última vez que conseguiram conquistar uma mansão. Lin Feng perguntou, ninguém tentou? O zelador disse, claro que sim, mas só restou a morte para eles. Nessa mansão, todos os espíritos são no mínimo de rank C, mesmo os domadores de fantasmas completos não podem com eles sozinhos. Mesmo assim, se você sair vivo, seu fantasma contratante vai morrer e só restará ser um reprodutor. Lin Feng pensou, o risco é grande. A Tong Tong é de rank E, e tem uma diferença grande entre os ranks, mas tem as pílulas para isso. O sistema pergunta, você quer usar uma pílula espiritual para upar seu fantasma contratante? Lin Feng responde, sim. O sistema notifica, o seu fantasma subiu para o rank D, recompensas, 80% de aprimoramento corporal. O zelador pergunta, ei, ouviu o que eu falei? Você vai morrer se entrar Enquanto isso Lin Feng pensa, se a Tong Tong entrar no modo maligno dela,
suas habilidades de combate devem alcançar o rank C. Lin Feng entra na mansão, de repente a porta se fecha em sua trás. Ele pensa, onde aquele fantasma de rank C está se escondendo? Olhando para as escadas, ele vê uma figura estranha. Ele sobe as escadas atrás da figura misteriosa quando de repente escuta sons de vegetais sendo cortados. Com pressa ele abre a porta do quarto que o som parecia ter saído, mas tudo o que ele encontra são roupas e objetos jogados no chão. Lin Feng pensa, o barulho parou. Sem que percebesse, Lin Feng foi emboscado por fantasma de um cozinheiro. Quando o fantasma do cozinheiro ia atacar Lin Feng, a Tong Tong saiu para proteger. Assim que o fantasma viu Tong Tong ele se afastou. Mas de repente, Lin Feng foi atacado por um fantasma que estava se escondendo. Daí ele percebeu que não tinha apenas um fantasma, mas vários fantasmas estavam escondidos naquele cômodo. Em desespero, Lin Feng sai para escapar dos fantasmas que cercaram. Ele agradecia por ter o aprimoramento corporal, porque o tornou mais ágil. De repente os fantasmas desapareceram. Mas assim que Lin Feng volta a entrar no quarto, os fantasmas voltam a reaparecer. Lin Feng percebeu que a Tong Tong não estava por perto, então saiu à procura. Lin Feng encontrou ela no salão da mansão, em um baile de fantasmas que estava acontecendo. Os fantasmas aproveitaram para cercar a Tong Tong. No meio dos fantasmas estava Tong Tong. Quando ele tentou salvar Tong Tong, sofreu outra emboscada do fantasma do cozinheiro. Então Lin Feng percebeu que o fantasma se movia livremente pela mansão e não estava restrito a apenas uma sala. Pegando a sua adaga de ouro, Lin Feng se meteu em uma luta frenética com o fantasma. Mas a adaga de ouro não tinha efeito sobre o fantasma. Quando o fantasma tentou ir atrás dele, perdeu o poder assim que saiu da sala. Lin Feng pensou consigo, ele é só mais uma marionete. Lin Feng estava à mercê dos outros fantasmas assim que entrou na sala, mas como Tong Tong já estava por perto, ele chamou para junto dele. Depois de ter chamado Tong Tong para perto dele, Lin Feng saiu correndo deste andar e saltou para o andar inferior. Mas o andar inferior estava velho e quebradiço. Assim que ele pousou, o andar sucumbiu fazendo um buraco nele. Por sorte pousou em travesseiros velhos que amaciaram a queda, mas se viu protegido pela Tong Tong, de uma criatura estranha. Esse monstro que parece uma lula grotesca, é um devorador de almas, um monstro de rank C, que devora almas para aumentar a sua força. Como é incapaz de se mover, controla fantasmas menores usando energia espiritual, ou seja, é este monstro quem controla as marionetes. Assim que o monstro viu os intrusos, partiu para o ataque. A Tong Tong defendeu habilidosamente. Mas mesmo assim recebeu um golpe do monstro. Quando o monstro ia atacar a Tong Tong, Lin Feng se colocou para protegê-la. Sem força para se opor diretamente ao monstro, ele foi agarrado e já estava sendo devorado. Enquanto isso, do lado de fora da mansão, o zelador e o instrutor discutiam sobre um aluno que se atreveu a tentar conquistar a mansão. Assim que o instrutor recebeu essa notícia, partiu para resgatar o aluno. Nesse instante, Lin Feng estava sendo devorado pelo monstro. E no desespero pediu ajuda para Tong Tong. Tong Tong ativou o segundo estágio, virando uma berserker. E correndo abraçou Lin Feng, para partilhar a sua energia. Do lado de fora o instrutor, notou uma luz vermelha emanando do buraco. Assim que o instrutor pulou para o buraco, foi recebido com feixes de energia que se espalhavam para todos os cantos. Assim que a poeira baixou, o instrutor percebeu que o fantasma de rank C foi derrotado. Como a batalha já tinha terminado, Tong Tong voltou para seu objeto. O sistema notificou que o combate foi vencido, ganhou experiência espiritual mais potência espiritual. Lin Feng disse, meu senhor, quase passei dessa para melhor. O instrutor desaparecendo, se formou na mão de uma garota, então percebemos que na verdade, o instrutor era apenas uma marionete que era comandado à distância. Um mordomo disse, mestre da guilda, você descobriu algo durante o teste? A líder Yan, a mulher sentada na cadeira, líder da filial da cidade, lhe respondeu, um garoto chamado Lin Feng me chamou a atenção. Seu fantasma contratante é um peculiar. Um segundo estágio que aumenta muito seu poder de combate, eu nunca vi isso antes. O mordomo disse, para conseguir tal fantasma, que jovem de sorte. A líder respondeu, não é tão simples, mas com este potencial pode ser que ele tenha o corpo psíquico. O mordomo disse, pessoas com essa constituição, são enviadas para o quartel-general logo depois de nascerem, como poderia ter um aqui?
Será que esqueceram dele? Corpo psíquico. Pessoas com esse talento conseguem controlar múltiplos fantasmas contratados. Durante o começo da Era do Caos, apenas pessoas com essa constituição poderiam virar domadores de fantasmas. Mas muitas vezes eles não viviam por muito tempo, ou morriam nas mãos de um fantasma mais forte, ou de algum fantasma maligno, alguns até se tornaram fantasmas. Depois de 100 anos usando sangue, o suor e as lágrimas, pessoas com essa constituição encontraram maneiras seguras de nutrir a si mesmas. Na mansão da cidade Liu, o zelador está dizendo: "Você tem talento, jovem. Parabéns por passar no teste, aqui está as chaves, tenho grandes expectativas em você. Boa sorte em sua jornada. Vá ao piso e faça o registro, você pode resgatar sua credencial espiritual." Na área de registro para as mansões, muitos registravam para a área comum. Na conversa entre os alunos, alguém ouviu dizer que uma garota conseguiu uma casa na área nobre e que ele estava com muita inveja. O outro aluno responde: "Ela é muito forte, foi preciso 5 de nós para matarmos um fantasma." O outro diz: "Nós tivemos sorte. Eu ouvi que um cara que entrou na área nobre sozinho, o espírito contratante dele já deve estar morto." Ao se registrar foi perguntado qual é o seu nome? Ele respondeu Lin Feng, e mostrou a chave dourada da mansão. Ao ver a chave, o homem perguntou: "Você matou o fantasma da mansão?" Ao ver isso, os outros alunos ficaram agitados. Um deles disse: "Eu achei que teria uma pessoa forte aqui, mas não imaginei que seria tanto." O outro perguntou: "Ele fez isso sozinho? Como ele derrotou um espírito de rank C?" O homem disse: "Você é o primeiro domador de fantasma, com menos de 20 anos que conseguiu morar na mansão. Aqui está sua credencial espiritual, você pode usar isso para itens, entrar em contato, pegar missões, entre outras coisas. Também existe um prêmio de 10.000 créditos para as despesas de subsistência, os gastos dos próximos 3 meses, você deve ganhar por conta própria realizando missões." As mulheres olhavam para Lin Feng com olhos apaixonados, enquanto os homens olhavam para ele com inveja. Enquanto isso, Lin Feng chamou Tong Tong, e disse: "Bom trabalho hoje. Agora com esta recompensa podemos ir ao shopping hoje." Ele ficou espantado ao perceber uma reação vindo da Tong Tong, então ele disse: "O que? Tong Tong, você apenas assinou com a cabeça para dizer que sim, será que você despertou a sua consciência?" No exterior da cidade Liu, na estrada Susaka, Lin Feng sai de um transporte. Ele se dirige para uma loja, para fazer compras de necessidades diárias. Ele pensa: "Mesmo eu tendo ganhado 10.000 pontos de crédito com a missão, ainda preciso economizar algum dinheiro, vamos gastar cerca de 1.000, vou comprar necessidades diárias primeiro, lençóis, utensílios e colchas de cama." Lin Feng fica admirado ao perceber que o lençol de cama custa 800 créditos. A atendente diz: "Não tem escolha, a cidade tem falta de produtos, muitos itens subiram de preço." Lin Feng, vendo os preços, disse: "Pode deixar, está muito quente esses dias." Mas a atendente perguntou: "Senhor, todos esses itens são seus?" Ao se virar, viu a Tong Tong, carregando muitos produtos de necessidade diária. Espantado, ele disse: "Papel higiênico não tem problema mais." Como se desistisse de tentar negar, ele diz: "Ah, deixa para lá." Assim ele pagou 639 pontos de crédito. Antes que Lin Feng percebesse, a Tong Tong já tinha enchido o carrinho com lanches. Ele gritou: "Eu pensei que fantasmas não comiam lanchinhos." Mas antes que tivesse tempo para se acalmar, a Tong Tong já estava no setor onde vendem vestimentas, com muitas roupas para comprar. Lin Feng disse: "São todas essas roupas apenas para você." Ele se sentiu ignorado, porque Tong Tong não escolheu nada para ele. Sem tempo nem para se desesperar, a Tong Tong já tinha tudo quanto é armamento equipado. No final, ele apenas escolheu desistir e deixar ela fazer o que quisesse. Assim que terminou de pagar, recebeu uma notificação do sistema, dizendo que o inventário estava cheio e poderia usar 500 pontos de crédito para fazer upgrade. Até nessa situação, parecia que o sistema também queria tirar dinheiro dele. Ao entardecer, quando se dirigia para a mansão, o sistema avisou que essas compras usaram 9.174 pontos de créditos, e restou com 826 pontos de crédito. A favorabilidade aumentou em 30. Ele pensou: mesmo que me doa comprar tanta coisa, a Tong Tong está feliz e a favorabilidade também aumentou.
Quando ele olhava para Tong Tong, tudo o que ele conseguia ver era: seja cuidadoso ao gastar, criar um fantasma pode ser muito caro. Agora que ele estava descansando, pensou: agora temos que completar missões e ganhar pontos de crédito, senão vamos ficar quebrado bem rápido. Ele pensa: a associação exige que completemos 12 missões em 3 meses, então uma pessoa pode ser classificado para se tornar o mestre domador fantasma. Eu penso que não deve ser muito difícil, mas vamos ver as recompensas. Então ele escolheu uma missão de desaparecimento de arroz no armazém e se suspeita que seja um fantasma faminto. No dia seguinte, na cidade dos mantimentos, Lin Feng estava lá para completar a missão. Ele disse: nessa cidade dos mantimentos, a primeira linha de defesa, parece que não tem muitas pessoas aqui. Um funcionário perguntou: é você, o mestre domador de fantasma, que veio investigar a comida desaparecida? Tem certeza de que você pode fazer isso? Lin Feng respondeu: claro. O funcionário disse: certo, usa este caminho e siga as bandeiras cinzas, você vai encontrar uma caverna na montanha, a comida é armazenada lá. Ele continua: esse bastardo é difícil de encontrar, você deve ficar lá por alguns dias. Lin Feng saiu acenando. O outro funcionário disse: este rapaz tem 15 a 16 anos de idade, certo? Para lidar com o fantasma faminto de rank C, será que ele pode fazer isso? O funcionário respondeu: a cidade Liu tem muitos mestres domadores de fantasma morrendo todo ano, pelo menos 100 morreram, e quando há uma campanha para atacar fantasmas, lá pode ter mais de 1000 mortes. Se ele está procurando a morte, tudo o que nós podemos fazer é deixar ele seguir o seu caminho. Na montanha, seguindo o caminho mostrado para ele pelos funcionários, Lin Feng encontrou a caverna, que estava sendo guardada por 2 homens. O homem perguntou: senhor, está aqui para lidar com o fantasma? Lin Feng respondeu: sim, é essa caverna de armazenamento de comida número 2? Tão pequena? O homem respondeu: não, essa caverna não é tão pequena como vês, ela é bem grande lá dentro. Ele continua: essa rocha pode isolar a aura de humanos vivos. Se a cidade for afetada pelo caos, nós podemos usar a tinta de ouro para selar o buraco da caverna. Nós podemos nos esconder temporariamente aqui. Lin Feng diz: tudo bem, vou observar as coisas lá dentro. O homem diz: o fantasma faminto não fere pessoas, mas a fome dele não é fácil de lidar, ele come muito. Ele continua: recentemente um mestre domador de fantasma veio, mas assim que um humano entra na caverna ele desaparece, desta forma nós não podemos apanhá-lo. Essa semana ele já comeu muita comida. Lin Feng diz: Tong Tong, é hora de caçar. Assim ela desperta do seu objeto. Mas os homens pareciam ter sentido um frio na espinha. Lin Feng perguntou: vocês podem sentir a aura de um fantasma? Mas a Tong Tong olhou para o lado de fora, entrou na sua segunda forma e usou o terceiro olho para procurar pelo fantasma faminto. Isso deixou Lin Feng espantado, porque esta era a nova habilidade da Tong Tong. O que ninguém esperava, era que a Tong Tong apontasse para um homem como sendo o fantasma faminto. Nem o homem sabia que todo esse tempo, ele andava com o fantasma faminto. Ao ver que foi descoberto, o fantasma possuiu o homem. Agora, o fantasma já tinha assumido completamente o corpo do homem. E foi contudo, para atacar as 2 vítimas. Mas é claro que Lin Feng não deixaria barato. Para se proteger, ele deu um chute na cara do homem que estava possuído pelo fantasma. O golpe foi tão pesado que arremessou o homem para o outro lado da parede. Mas o fantasma não deixaria barato, como que seus golpes anteriores não fossem nada, veio mais uma vez para o ataque. Mesmo assim Lin Feng não poderia ir com tudo, porque era apenas um homem que foi possuído pelo fantasma. Vendo esta situação, Tong Tong agarrou o homem possuído pelo pescoço, enfiou a mão pela garganta e removeu o fantasma. O fantasma, sendo encurralado, usou um golpe que deixou todos em meio à escuridão. O homem gritou: fomos devorados, estamos no estômago do fantasma faminto. Mas Lin Feng disse: este é um território fantasma. Território fantasma é um espaço pessoal, criado por um fantasma e pode ser controlado por ele mesmo, como quiser. Uma vez entrado no território fantasma, o território vai impedir as pessoas do exterior de enxergar o que acontece dentro do território. Apenas fantasmas de alto nível possuem um território fantasma. Assim que Lin Feng foi engolido pelo território fantasma, a Tong Tong tinha perdido ele de vista.
No interior, os dois homens sofriam ataques de todas as direções. O homem foi engolido pelo território fantasma. Quando era a vez de Lin Feng, ele pegou a sua adaga de ouro para lutar diretamente com o fantasma. Mas o inesperado aconteceu. O dano causado pela adaga de ouro de Lin Feng deu oportunidade para Tong Tong atacar, destruindo assim o território e o fantasma. No processo, o sistema notificou a vitória da batalha. As recompensas foram mais 800 de experiência, mais 10 de favorabilidade e também obteve o talento de devorar. De forma não perceptível, parece que Tong Tong estava preocupada com o protagonista. Lin Feng diz, não se preocupe Tong Tong, eu estou bem. De volta à cidade, Lin Feng foi reportar o acontecido aos operários. Os funcionários com sarcasmo perguntaram, voltou tão cedo? Será que você se tornou um covarde e correu com o rabo entre as pernas? Lin Feng respondeu, eu já matei o fantasma maligno. O homem espantado perguntou, já? É sério? O homem, velho de óculos, apareceu para reportar a eliminação do fantasma faminto. E confirma que a hora do fantasma desapareceu. O funcionário diz, me desculpe, não reconheci o seu poder, eu vou preparar a sua recompensa já, os pontos de crédito serão depositados na sua conta em pouco tempo. Lin Feng apenas aceitou e saiu. Em sua mansão, Li Feng estava sentado no sofá junto da Tong Tong. Assim que recebeu o pagamento pelo serviço, ganhou uma nova missão do sistema. Era uma missão de emergência e exigia que o fantasma alcançasse o rank C. Em 3 dias, a recompensa seria um território fantasma. Lin Feng ficou entusiasmado porque o seu fantasma ganharia um território fantasma. Ele estava pensando que era necessário fazer um upgrade, afinal o fantasma que encontraram hoje era um dos mais fracos entre o seu rank. Ele estava pensando que para alcançar o ranking C, em 3 dias, o melhor caminho é enfrentar vários fantasmas fracos. Assim que ganhar o território fantasma, pode desafiar os fantasmas mais fortes. Então pegando o seu aparelho já busca o próximo alvo. Na cidade exterior em uma loja, alguns amigos discutem sobre as missões que estão sendo constantemente roubadas, assim que são anunciadas. Eles estavam tendo dificuldade, porque eles formaram esse grupo de 5 para desafiar essas missões. E o estranho é que as missões estão sendo cumpridas muito rápido. Enquanto isso Lin Feng se coloca constantemente em lutas contra fantasmas para poder avançar de nível rapidamente. No fim do dia o sistema anuncia, o seu fantasma chegou a um nível onde pode sofrer o upgrade e deseja continuar? Ele sem pensar 2 vezes, responde que sim. Agora Tong Tong já estava no rank C, o sistema anunciou que o protagonista ganhou 20 de favorabilidade, o corpo foi fortalecido em 1,5 vezes. Lin Feng diz, finalmente rank C, me pergunto que tipo de território fantasma tem a Tong Tong, como você ativa? Vamos tentar aqui. Fora da cidade, em uma montanha aleatória, vê-se o território fantasma formado, e um grupo de pessoas espiando. Os homens se perguntam, qual é a identidade desse fantasma maligno? Ele se atreve a mostrar seu território fantasma, será que é uma armadilha? O homem de careca diz, o que há para se ter medo, mesmo se for um fantasma de rank B, 3 de nós, mestres domadores de fantasma de rank B, você acha que vamos perder? O homem de óculos diz, quando chegar o tempo, o saque será muito grande. Chegando a uma conclusão, o líder de careca diz, então está decidido, meu fantasma vai se focar no ataque, enquanto que vocês vão se focar em dissipar o território fantasma. Com o plano traçado, partiram para o ataque. Assim que entraram no território fantasma, viram uma residência totalmente abandonada. Um dos homens disse, chefe, esta sala está vazia, o outro responde, não há nenhum tesouro aqui. O homem de óculos disse, esse lugar não é grande, o fantasma deve estar aqui. O homem de careca ordenou que abrissem a porta. Assim que abriram a porta, os homens ficaram assustados, ao se deparar com o vestido de noiva pendurado. O homem disse, isso meteu medo em mim, o outro perguntou, será que é o quarto de uma garota? O homem de careca apontando para o vestido disse, essa coisa é estranha. O homem de óculos disse, mas se houvesse um fantasma, já deveria ter havido uma reação dos nossos fantasmas. O outro homem disse, será que está se escondendo lá fora? De repente um dos homens se assustou, assim que viu uma garota fazendo maquiagem, que estava sendo refletida no espelho.
O homem gritou, no espelho. Assim que os homens se aperceberam do fantasma, tentaram com todas as suas forças chamar os próprios fantasmas, mas não houve reação. O homem grita, chefe, meu fantasma não está respondendo também. O chefe diz, este deve ser um território fantasma raro, que é capaz de cancelar o sentido dos fantasmas, nós não devíamos ter entrado aqui, coram rápido. Assim que os homens tentaram sair, a porta já estava bloqueada. E já estavam sendo assombrados pelo fantasma. No final os homens não conseguiram escapar, e o território fantasma também desapareceu, como se nunca estivesse ali. Depois de um tempo, uma equipe de investigação estava tentando perceber o que aconteceu. A mulher de óculos reportou, líder, esses 3 estão mortos, todos eram mestres domadores de fantasma, rank B. A líder respondeu, nós estávamos à procura desse fantasma, há meio mês, finalmente ela apareceu, pelo que parece, ela está à procura de alguma coisa, e possivelmente esta coisa está dentro da cidade Liu. A mulher perguntou, líder, o que ela está procurando? A líder respondeu, eu não tenho certeza, mas ela se especializa em fugir e se esconder, ela não vem atrás de nós apenas sabemos que ela está procurando alguma coisa, ela seguiu todo este caminho até aqui, da cidade Hai. A mulher de óculos disse, a nossa equipe técnica levará os corpos de volta para analisar. Se apenas sabermos o que ela está procurando, nós poderíamos fazer uma armadilha. A líder continua, eu vou enviar 3 clones, vocês continuem a perseguição em 3 grupos. Notifiquem todos os mestres domadores de fantasma da cidade Liu, diga a eles para não saírem fora da cidade para completar missões, antes de nós apanharmos este fantasma. A cidade Liu estará oficialmente bloqueada. Enquanto Lin Feng observa a lista de missões, em seu aparelho ele pensa que recentemente tem muitas missões de rank C, anteriormente todas eram pegadas assim que fossem postadas. Será que os mestres domadores de fantasmas morreram? Sem pensar muito, ele decide pegar uma nova missão, já que se encontrava fora da cidade. A missão era para eliminar um fantasma maligno que era o fruto da floresta. Já no lugar, ele observa que tem corpos de homens, que foram mortos pelo fantasma maligno. Então Lin Feng, depois de circular por muito tempo na floresta, percebeu que os corpos dos fazendeiros pendurados, na verdade eram o fantasma maligno. De postos Lin Feng se colocou pronto para a luta, quando foi emboscado por uma vinha ele tentou segurar, só que era uma distração, a verdadeira vinha já estava ateado no pescoço dele. Ao perceber o perigo, Tong Tong cortou as vinhas. No fim das contas, não era que ele não conseguiu defender, apenas que a vinha não poderia ser tocado por um humano, mas sim por um outro fantasma. Com o truque descoberto, o fantasma partiu para o ataque, Lin Feng gritou, Tong Tong mate todos eles. Sem demora Tong Tong ativou o segundo estágio e destruiu todas as vinhas. E com um golpe avassalador, queimou todos os fantasmas. O sistema notificou, batalha vencida, a energia fantasma de Tong Tong aumentou, ganhou mais 600 de experiência, mais 5 de favorabilidade, você obteve uma pílula fantasmagórica. Você obteve o seguinte item, corda fantasma danificada, com uso desconhecido. Enquanto isso, na parte externa da cidade Liu, os homens estavam conversando. Um deles diz, você escutou, a parte externa da cidade, tem um fantasma muito poderoso e muitos mestres domadores de fantasmas, senhores, voltaram para a cidade. O outro responde, eu também escutei, os portões da cidade estarão fechados por 24 horas, e um deles responde, que assustador bloquear as cidades. Um dos homens sentado no bar disse, não se esqueça, esses fantasmas são muito mais em população do que nós humanos, o crescimento dos fantasmas não deve ser tão lento, como muitos mestres de tomadores de fantasmas, o nosso futuro não deve ser bom. Um homem encapuzado disse, eu também escutei, que na nova geração de novatos, um gênio chamado Lin Feng, obteve a mansão na primeira tentativa, no exame de distribuição de casas. O fantasma maligno da mansão é de rank C, leva cerca de 30 anos para alcançar o rank C, ele deve ter uma constituição psíquica. O outro pergunta, se ele tivesse uma constituição psíquica, não teriam levado ele, há muito tempo? Pela minha perspectiva é uma notícia falsa. Você acredita nas palavras dessas crianças? Enquanto os homens conversavam, não perceberam que estavam sendo espiados, por um homem misterioso que não tem boas intenções. Um deles perguntou, irmão, o que achas?
O outro respondeu, não é um rumor, este Lin Feng também não possui uma constituição psíquica, então tem apenas uma possibilidade, o potencial do seu fantasma é muito alto. Ele continua, se nós secretamente o matarmos e obter o seu fantasma, nós vamos ser ricos. Na área residencial onde fica a mansão de Lin Feng, 2 homens procuravam informações sobre o nosso protagonista. Um pedestre respondeu, vocês vieram perguntar sobre Lin Feng, ele vive naquela mansão, todos nós sentimos inveja. Ele continua, mas nas últimas noites, a luz tem estado desligado, então definitivamente ele está fora cumprindo uma missão. O homem encapuzado diz, ele é apenas um aprendiz e ele se atreve a sair da cidade para cumprir uma missão? O pedestre responde, o irmão Lin não é uma pessoa comum, ele recentemente está treinando fora da cidade e cumprindo missões. No grupo os comentários estão pegando fogo, de acordo com o que os outros falaram, o fantasma dele está quase no rank C. O pedestre continua, mas por que vocês estão procurando por ele? O homem encapuzado responde, não é nada, nós estamos apenas um pouco curiosos. O homem encapuzado diz, irmão, parece que Lin Feng saiu da cidade, o que devemos fazer? O homem respondeu, nós vamos sair da cidade e vamos caçá-lo, agora todos os mestres domadores de fantasma estão retornando à cidade, se nós matarmos Lin Feng fora, ninguém vai descobrir tão facilmente. O homem disse, depois de matarmos ele, vamos usar o meu saco de mortalha, para capturar seu fantasma, com fantasma dessa qualidade, nós podemos ganhar milhões em pontos de crédito. O outro homem pergunta, a parte externa da cidade é bem grande, como vamos encontrar ele? O homem responde, não se preocupe, eu tenho um truque. Fora da cidade, no acampamento de Lin Feng, ele acaba de acordar e descobre que a Tong Tong estava de vigia a noite inteira. Ao que parece isto faz a Tong Tong feliz. Lin Feng pensa, poderia ser que ela está esperando ser elogiada. Vendo ela envergonhada, Lin Feng decide elogiar e agradecer. Lin Feng conecta o seu dispositivo a satélite, e procura de novas missões, daí ele descobre que tem muitas mensagens que não foram lidas. A mensagem dizia, fora da cidade, tem um fantasma maligno muito poderoso, e todos os mestres domadores de fantasma voltaram para a cidade. O pedestre tinha o contato do nosso protagonista, e enviou uma mensagem que dizia o seguinte, irmão Lin, agora mesmo 2 mestres domadores de fantasma, com cerca de 30 anos de idade, vieram para mim, perguntar sobre você, ao que parece eles não eram boas pessoas. O pedestre continua, eles também eram muito estranhos, eles foram para fora da cidade, depois de ouvir sobre você. Eu ouvi que existe alguns mestres domadores de fantasma, que gostam de enganar e matar outros domadores de fantasma, só seja cuidadoso. Lin Feng pensava consigo, alguém quer me ferir? Com cerca de 30 anos, deve ser um mestre domador de fantasma, de rank C ou B. Mas a parte exterior da cidade é bem grande, eles não vão me encontrar tão facilmente. Pensando bem ele diz, não, a cidade do exterior tem muitos fantasmas mais poderosos, se eles se atrevem a vir atrás de mim fora da cidade, significa que eles são capazes de me encontrar, e o seu método deve provavelmente ser o dispositivo de missões. Porque a cidade está bloqueada, então o único que está pegando as missões sou eu. E uma vez que alguém pega uma missão, ela desaparece do painel. Então eles estão constantemente à procura das missões que estão sendo pegas, para conseguir me localizar. Assim que eu pegar uma missão, eles vão ao mesmo local para me emboscarem. Lin Feng diz, se é seu caso, eu não posso apenas esperar ser morto por eles. Com todas essas informações Lin Feng traçou um plano onde ele pegava a missão para a montanha Xiaofeng, e ele ia para Quarry. Em Quarry, a missão era para eliminar um fantasma de pedra. Ele disse, a Associação dos Mestres Domadores de Fantasma nunca colocou uma regra que proibisse de realizar uma missão, para depois aceitar. Enquanto que a missão da montanha Xiaofeng, no momento é só uma isca. Já na montanha, um dos homens diz, irmão eu encontrei a montanha Xiaofeng. O irmão responde, meus olhos estão ficando cansados, mas finalmente nós encontramos. Vamos, a montanha Xiaofeng não está tão longe, nós devemos chegar mais rápido que ele. Na montanha Xiaofeng, eles entraram em uma casa velha e abandonada, para armar uma emboscada. O homem diz, pequeno irmão, Lin Feng não deve ter chegado aqui ainda, vamos lá e armar uma emboscada. Enquanto os homens armavam uma emboscada, o nosso protagonista estava do outro lado cumprindo a sua missão, e derrotando o fantasma de pedra.
Quando ele vai para a área residencial de Quarry, conversa com um homem idoso. O velho pergunta: aquela explosão foi causada por ti? Ele responde: sim, o fantasma maligno foi eliminado por mim, eu venho para receber as recompensas da missão. O homem diz: de jeito nenhum, eu acabei de olhar o painel e ninguém aceitou a missão ainda. Lin Feng responde: eu não estou mentindo, por que não olha de novo? Quando o velho foi olhar, percebeu que alguém realmente tinha aceitado a missão, mas foi recentemente. Enquanto isso, no templo destruído da montanha Xiaofeng, o homem fala: irmão mais novo, isso é estranho, eu refresquei o painel agora e percebi que outra missão desapareceu, está na área de Quarry. O irmão mais novo pergunta: poderia ser que há um outro mestre domador de fantasma fora da cidade? O irmão mais velho responde: pode ser, existem alguns mestres domadores de fantasma que não têm medo de morrer. O irmão mais novo pergunta: o que faremos? Continuaremos acampando aqui, ou vamos para Quarry? O irmão mais velho responde: nós esperamos aqui por mais de 1 hora, aquele Lin Feng ainda não chegou. Vamos fazer assim, você continua esperando aqui e eu vou para Quarry. O irmão mais velho continua: se você descobrir traços de Lin Feng primeiro, não ataque, envia-me uma mensagem. O irmão mais novo aceita. 2 horas depois, o homem está questionando o velho: o fantasma daqui foi eliminado por um jovem? O velho respondeu: sim, senhor. Ele tinha cerca de 15 a 16 anos de idade, eu pensei que ele estava mentindo, mas depois de verificar, percebi que o fantasma foi eliminado. O homem com um tom assustador perguntou: então quando ele saiu? E para onde que ele foi? O velho assustado respondeu: saiu há pouco tempo, eu apenas sei o caminho que ele levou. Assim que o homem saiu, o velho ficou reclamando: esse tipo de atitude de lixo, não é suposto para o mestre domador de fantasma. Em seguida, o nosso protagonista recebeu uma mensagem do velho que dizia: assim como você disse, um mestre domador de fantasma de meia-idade veio à sua procura, e ele acabou de sair. Agora Lin Feng confirmou que ela está sendo procurado. Mas tudo fazia parte dos planos dele. Há 3 horas atrás, quando ele falou com um velho, ele disse: eu vou te dar 5.000 pontos de crédito, eu quero que faça uma atuação para mim, se um mestre domador de fantasma vir à minha procura, diga que eu saí há um tempo atrás. O velho responde: sem problema, deixa isso comigo. Lin Feng pensa: esses bastardos, eles pensam que sou assim tão fraco? O plano é um sucesso. Uma pessoa está atrás de mim desde Quarry, o que significa que eles se dividiram, a outra pessoa deve estar guardando na montanha Xiaofeng. Assim, o nosso protagonista aceitou uma nova missão e derrotou o fantasma maligno. Assim que o homem ia atrás dele, na caverna com a água congelada, o nosso protagonista foi à montanha Xiaofeng eliminar o irmão mais novo. O homem falando ao dispositivo diz: a missão da caverna com água congelada foi aceita, ele deve estar indo para lá. Eu vou levar um atalho para fazer uma emboscada, espere a minha mensagem de confirmação, depois venha para cá. Lin Feng pensa consigo: já que vocês estão atrás da minha vida, então devem pagar, se vocês colocarem a minha vida em perigo, devem se preparar para morrer. Ele diz: dessa vez, serei o predador que vai vos caçar. A toda velocidade, Lin Feng se dirigia para a montanha. Quando de repente, Tong Tong reagiu a alguma energia, e envolveu Lin Feng dentro de um casulo. E vemos uma energia vermelha cortar os céus. Lin Feng diz: existem inimigos com energia poderosa passando por aqui, então você me escondeu? Esse truque é bem novo. O sistema notifica: seu fantasma despertou uma habilidade adicional do território fantasma. Essa habilidade gera uma barreira de isolação, sem expandir completamente o território fantasma. O hospedeiro ganhou uma oportunidade de loteria. Sem pensar 2 vezes, o nosso protagonista já usa sua oportunidade. O sistema notifica: parabéns ao hospedeiro por ganhar uma nova habilidade. Conserto fantasma: o hospedeiro pode reparar os artefatos fantasmas, com a ajuda do seu fantasma, também pode usar as ferramentas de outros fantasma para fazer o upgrade nas ferramentas que pertencem ao seu fantasma. Ele pensa: a habilidade de reparar é diretamente gerada no meu cérebro, mas para fazer o conserto, precisa do poder da Tong Tong. Com isso, ele já foi tentar reparar a corda fantasma danificada. Ele pega a corda e coloca na mão de Tong Tong, e sem demora, ela condensa a energia fantasma em suas mãos.
O sistema notifica, o reparo foi um sucesso e a corda fantasma danificada foi atualizado para a corda fantasma, ela pode ser usada para amarrar fantasma. Ele pensa, não é nada mal, essa coisa ainda tem funções, talvez pode ser usada na próxima luta. De longe, se aproximam pessoas, um deles diz, olá. Amigo de cabelo frito. Lin Feng responde, está falando comigo? Os homens se aproximam e a mulher pergunta, você é um mestre domador de fantasma em treinamento, você viu alguma coisa vermelha passando por aqui? Sem esperar pela resposta a mulher continua, esqueça, se você realmente tivesse visto, não estaria vivo agora. A mulher diz, agora a parte externa da cidade é bem perigosa, se você não quer morrer, volte para a cidade o mais rápido possível. Lin Feng pensa, aquela luz vermelha, que até a Tong Tong tem medo, porque está sendo perseguida pela Associação dos Mestres Domadores de Fantasma. Será que é o terrível fantasma maligno que fez a cidade de Liu ser bloqueada? Ainda bem que não vai na mesma direção que eu, então tenho que agir o mais rápido possível. Em um acampamento dos mestres domadores de fantasma, a líder analisando diz, estranhamente, o corpo não detectou a flutuação da energia de fantasmas, pode-se ver que morreu sem chamar o próprio fantasma. Será que o modo de ataque é um ataque furtivo? O homem responde, é muito difícil matar 3 mestres domadores de rank B, ao mesmo tempo, mesmo para um fantasma de rank A. De repente a líder cospe o seu café, ela diz, é muito amargo. O homem responde, me desculpa, vou aumentar mais açúcar para você. E a líder diz, não, obrigado. Então no aparelho da líder entra uma mensagem que dizia, chefe, encontrei traços dela aqui, vou me mover para a montanha Xiaofeng. A líder diz, muito bem, me dá a sua posição, nós vamos ao seu encontro agora. A mulher continua com a mensagem, agora há pouco, encontrei um domador de fantasma em treinamento e ele ainda não retornou para a cidade, eu imploro que você deixe a escola dar mais atenção a isso, e a líder pensando em Lin Feng diz, está bem. Bem tarde naquela noite na montanha Xiaofeng. O nosso protagonista Lin Feng, estava escondido à procura do mestre domador de fantasma solitário. Olhando para o templo ele pensa, eles queriam me emboscar, eles devem ter a melhor visão, ou provavelmente lá. O irmão mais novo, comunicando com seu dispositivo diz, por que Lin Feng ainda não veio, eu quero matá-lo. O irmão mais velho que estava comunicando ao dispositivo responde, eu corri para o lago da água congelada e encontrei que a missão já foi cumprida. O irmão mais novo diz, está tudo bem, vamos proceder de acordo com o plano. Eu já contatei o comprador do fantasma e ele ofereceu 7 milhões, antes mesmo de ver. Lin Feng, que estava preso no teto escutando toda a conversa. Ele pensa, inesperadamente vocês dois não querem apenas me matar, mas também querem vender o meu fantasma? O que vocês acham que eu sou? Com isto ele invocou a Tong Tong para atacar o homem. O homem pego de surpresa, invocou seu fantasma cara de gato de rank C. Que logo entrou uma luta feroz com Tong Tong. Assim que o homem se afastou da luta, o nosso protagonista já tinha lido seu próximo passo, e se posicionou atrás do homem. E com a sua adaga de ouro, acerta um golpe fatal nas costas do homem. Sem tempo para reagir, apenas restou para o homem gritar. O fantasma da cara de gato, ao perceber o perigo no qual o seu proprietário se encontrava, ergueu o seu território fantasma. Agora Lin Feng e Tong Tong estavam presos dentro do território fantasma do inimigo, se encontravam cercados por gatos ferozes. O fantasma da máscara de gato em sua fúria, ordenou que os gatos atacassem. Quando os nossos protagonistas estavam cercados, a Tong Tong usou um golpe que cobriu de chamas o território fantasma. Lin Feng pensou, esta habilidade é o território fantasma da Tong Tong? O território fantasma da Tong Tong era um parque de diversões bem exótico. Assim que a habilidade foi lançada, a Tong Tong esmagou os inimigos sem piedade. Lin Feng pensa, até o território fantasma dela é um parque de diversões, ela realmente é uma criança. A Tong Tong, controlando as diversões do seu território fantasma, enviou os bonecos para atacarem o inimigo. O homem gemendo de dor grita, eles estão atualmente vivos. Mas o homem não tinha tempo para apreciar a diversão, porque já vinham ataques por todos os cantos, que destruíam os gatos do seu território fantasma. O fantasma da máscara de gato, fazia tudo ao seu alcance para se defender contra os ataques.
O homem, aproveitando esta oportunidade, se afastou dos golpes. Ele disse: ainda bem que me afastei rapidamente. Nesta tentativa de escapar do ataque, o homem não notou a cabeça bizarra e medonha que estava se aproximando por trás. No momento que o homem percebeu, já era tarde demais. A cabeça mordeu e estrangulou o homem. Com o homem morto, o seu território fantasma começou a colapsar. Lin Feng disse: os dois territórios fantasmas estão a colapsar. Mas assim que a luta terminou, eles não estavam de volta no lugar onde partiram. Agora Lin Feng e Tong Tong se encontravam em um lugar misterioso, parecido com um território fantasma. Lin Feng perguntou: por que ainda não voltamos à montanha Xiaofeng? Onde nós estamos? Será que existia outra camada de território fantasma? E então eles começaram a escutar sons de batida. Lin Feng, espantado, pergunta: isso é uma bruxa fantasma? Como se fosse atraído por alguma coisa, o fantasma da máscara de gato correu para o lugar de onde vinha o som. A Tong Tong também foi atrás. Lin Feng grita: Tong Tong, espere, volte. Mas a Tong Tong não escutou e continuou correndo. Ela se pergunta: por que a Tong Tong não escutou as minhas ordens? Será que isso é uma obra do fantasma que controla tudo isso? Assim que o fantasma da máscara de gato chegou no local onde tinha duas mãos gigantes, ele atravessou. Lin Feng notou que no local onde o fantasma do máscara de gato desapareceu, estava um par de sapatos. Parece que os sapatos bordados queriam fugir, mas estavam presos por alguma energia. Lin Feng não teve tempo de pensar, porque se não fizesse alguma coisa a Tong Tong também desaparecia. Então, pegando na sua corda fantasma, lançou, capturando assim a Tong Tong. A Tong Tong escapou do perigo. Agora Lin Feng podia dar um suspiro de alívio. Neste momento eles estavam de volta à montanha Xiaofeng. Quando foi procurar saber se a Tong Tong estava bem, ela tinha em mãos os sapatos vermelhos bordados que encontraram no estranho território e o fantasma. Naquele mesmo instante, o raio vermelho que cruzava os seus, que era perseguido pelos mestres domadores de fantasma da associação, notou a presença dos sapatos e mudou de direção. A mulher de óculos grita: ela vem em nossa direção, preparem para lutar. A energia vermelha nem se importou com os mestres da associação e seguiu seu caminho atrás dos sapatos. A mulher de óculos perguntou: não somos seu objetivo? A coisa que ela está procurando apareceu. Ela continua: entregue a nossa localização para a líder, nós continuaremos a perseguição. Na montanha Xiaofeng, dentro do templo destruído, lá estava o nosso protagonista. O sistema notifica: seu fantasma pode sofrer um upgrade, ela precisa de consumir uma pílula do espírito fantasma. Deseja continuar? Lin Feng responde: claro. O sistema notifica: o nível do seu fantasma subiu para o rank B. Ganhou mais 20 de vínculo. A força física do hospedeiro aumentou em 2 vezes. Status de Tong Tong, fantasma de rank B potencial, possui o potencial de 3 estrelas. Experiência, 580 de 20.000. Habilidade lágrima, ou de fantasma. Talento engolir, tem 50% de chance de ganhar a energia do fantasma oponente, e itens fantasmas. Território fantasma, e do nível intermediário. Vincule o segundo fantasma. O hospedeiro precisa escolher um novo fantasma e cultivar vínculos até ter sucesso. Ganha como recompensa uma pílula fantasma, mais 100 de experiência, e mais 10 vezes a primeira recompensa. Lin Feng pensa: não apenas você pode fazer o upgrade rápido, mas você também pode aumentar o número de fantasmas. Existem muitos fantasmas coletados agora, mas o segundo fantasma tem que ser muito poderoso. O nosso protagonista escolhe os sapatos vermelhos bordados, para iniciar o vínculo do fantasma. O sistema pergunta: o hospedeiro deseja escolher esse fantasma como seu segundo? Escolha sim, para iniciar a missão de vínculo. O protagonista responde que sim. O sistema notifica: missão de vínculo número 1, devolve os sapatos vermelhos bordados, para o proprietário, que é o vestido de casamento da noiva. Como recompensa ganha, vínculo de mais 15 com o vestido vermelho da noiva. O sistema deixa um lembrete: o vestido vermelho de noiva tem um sentido especial para os sapatos vermelhos bordados, ela vai atacar qualquer um que tiver os sapatos. Por favor, devolva os sapatos para a proprietária sem ser morto, para completar a missão. Então percebemos que todo esse tempo a energia vermelha que rasgava os seus era o vermelho vestido da noiva.
Tarde da noite Lin Feng está analisando as redondezas. Ele pensa, estranho, mesmo se aquele mestre domador de fantasma morresse no território fantasma devia ao menos ter um corpo. Será que ele foi sugado para o convento, assim como aconteceu com o fantasma da máscara de gato? Até mesmo os sapatos da noiva foram encontrados lá. Aquele convento não é assim tão simples como parece. Quando ele estava vasculhando os arredores, encontrou o dispositivo do mestre domador de fantasma que acabou de morrer. Ele diz, agora eu preciso preparar um lugar para lutar. O fantasma do vestido de noiva já deve ter sentido os sapatos vermelhos bordados, agora ela deve estar a caminho. Guardando os sapatos vermelhos no armazenamento do sistema ele diz, para fazer toda a cidade de Liu ser bloqueada, ela não é fácil. Eu não posso cometer nenhum erro. 10 minutos depois, no pico da montanha Xiaofeng, o nosso protagonista está parado em cima de uma árvore na borda de um penhasco. O nosso protagonista em vigia, espera a aparição do seu inimigo. Olhando para o tempo ele diz, bom, eu posso ver claramente os arredores da montanha. Pegando o dispositivo do homem falecido, Lin Feng envia uma mensagem para o irmão mais velho dizendo, eu já vi o Lin Feng, mas ele está descansando, parece que ele está se preparando para lutar com o fantasma amanhã de manhã. Irmão mais velho envia uma mensagem em resposta que diz, aquele rapaz realmente foi à montanha Xiaofeng, nós vamos atacar juntos, ele não deve ser capaz de escapar. Lin Feng envia uma mensagem em resposta que diz, tudo bem, eu vou vigiar ele enquanto tu te aproximas. O nosso protagonista, parando para descansar diz, boa sorte correndo para cá durante toda a noite, eu vou cochilar. O irmão mais velho, passa toda a noite correndo de volta à montanha Xiaofeng, no caminho ele encontra outros fantasmas, mas elimina como se fossem grama a ser pisado. O homem diz, a lua brilhante da meia-noite é um bom momento para matar alguém, Lin Feng espere por mim, eu vou fazer para ti, o melhor lugar para ser enterrado. Um avião de papel, que era comandado à distância, passou perto do homem e escutou sobre os seus planos. O proprietário pensou, esse bastardo está planejando matar Lin Feng. Preciso correr para lhe avisar. Do outro lado da área selvagem, a líder acompanhou tudo o que acontecia. Ela disse para sua subordinada, há uma situação. A subordinada perguntou, por que líder? A líder respondeu, lembra daquele garoto de 15 anos de idade? Ele deve ser aquele gênio Lin Feng. Agora, um mestre domador de fantasma está atrás da sua vida, na montanha Xiaofeng. A subordinada de óculos respondeu, a montanha Xiaofeng? Aquele rapaz e o fantasma do vestido vermelho, estão sendo perseguidos na mesma área? Será que ele tem um corpo que atrai desastres? A líder responde, ainda há uma distância, nós devemos ser capazes de alcançar, vou enviar um homem de papel primeiro. Na montanha Xiaofeng, o avião de papel alcança o nosso protagonista. Assim que chega perto, o avião cutuca o Lin Feng dizendo para acordar. Assim que o nosso protagonista acorda, o avião de papel se transforma numa figura familiar. Era o seu instrutor que conduziu a cerimônia do despertar de fantasmas. Assim que Lin Feng estava acordado, o instrutor disse, eu venho te informar que o perigo está se aproximando. Lin Feng pergunta, está dizendo, que o fantasma do vestido vermelho é maligno? O instrutor pergunta, você viu ela? Lin Feng responde, sim, de longe. No seu interior, ele está pensando que, não posso dizer que o sistema me avisou. E o instrutor diz, não apenas este perigo, mas também de um mestre domador de rank B, está correndo para cá, atrás da sua vida. Mas ao ver o nosso protagonista não mostrar nenhuma reação, o instrutor entende que ele já sabia. Então ele pergunta, você sabia e ainda ficou aqui, você acha que pode derrotar ele? Ela continua, o meu corpo real está no caminho para cá, eu não serei capaz de te proteger. Então o dispositivo do homem falecido, entra uma mensagem que diz, irmão mais novo já estou na base da montanha, onde nos encontramos? Vendo esta mensagem o nosso protagonista com confiança diz, o plano foi um sucesso. O instrutor pergunta, está se preparando para fazer o quê? O instrutor continua, não faça coisas estúpidas. No interior ele pensa, este rapaz, está confiantemente calmo. O instrutor pergunta, poderia ser que seu fantasma alcançou um ranking aterrorizante? E Lin Feng sem piscar, responde que sim.
O instrutor pensa, algum tempo atrás, o fantasma dele era de Hank, o que há com essa velocidade de crescimento? Se ele não tem a constituição psíquica, então tenho medo que ele tenha um corpo que aparece uma vez a cada 100 anos. O instrutor diz, tudo bem, eu vou escutar, qual é o plano? Lin Feng diz, apenas espere e assista. O irmão mais velho, sobe a montanha a toda velocidade, feliz da vida porque vai fazer uma fortuna. Assim que ele chega ao pico da montanha, se pergunta, onde foi o irmão mais novo? E no pé de uma árvore, ele viu um sapato vermelho. Ele se aproxima e pega o sapato, o que ele não percebeu é que esta era uma armadilha. Afinal, este era o sapato do fantasma do vestido vermelho. Lin Feng, assistindo de longe, espera que o fantasma do vestido vermelho chegue rápido. Assim que o fantasma chegou, a Tong Tong usou o seu território fantasma para cobrir e esconder a presença do nosso protagonista. O homem, ao ver uma estrela vermelha surgir no céu, sabia que isto não era normal. Então se preparou para o combate. A uma velocidade incrível, o fantasma do vestido vermelho se aproximou do homem. O fantasma do vestido vermelho se aproximou do homem liberando grandes quantidades de energia, que dava medo a qualquer um que estivesse perto. Assim que ela chega, expandiu o seu território fantasma. E no pico daquela montanha foi formada uma vila, que engoliu o homem. Mas nesse instante a líder chega para se juntar à luta. Lin Feng pergunta, você é líder? A líder responde, por quê, não podes me reconhecer? Lin Feng diz, eu pensei que você era um velho de 40 anos de idade. A mulher de óculos pergunta, está dizendo que uma jovem garota não é adequada para ser um líder? A líder responde, eu vou considerar isso como um elogio. A líder continua, graças a você aquele fantasma maligno se mostrou, eu vou lá e eliminar agora mesmo. Lin Feng responde, eu também irei convosco. Lin Feng pensa consigo, foi em um bom momento, vocês vão controlar, restringir o fantasma da noiva, eu vou procurar uma oportunidade, para completar a missão de entregar os sapatos bordados. A líder diz, não chamem o vosso fantasma primeiro, vamos entrar e não amedrontem o fantasma. Com estas palavras da líder, a equipe entrou dentro da Vila Assombrada. Olá pessoal! Se chegaram até aqui, é porque estão se divertindo com a obra, então por favor deixe um like e se inscrevam no canal, isso vai me dar muita força para trazer a parte 2, a meta deste vídeo é de 100 likes. Até a próxima!